povo, vocês estão prontos para mais uma história? Opa, vou corrigir. Não é uma história, não. São 900 histórias. Mas, Rita, peraí, 900 histórias? Sim, porque hoje eu estou com as responsáveis pelo grupo, pelo Instagram, vocês vão conhecer mais sobre elas. Amor de Fissura. Acho que vocês já ouviram falar, ou se vocês já não estão aí no grupo, no Instagram. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao Fissurada Pod. Karen e Daniele. Obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de vocês estarem aqui conosco hoje. E o objetivo realmente é falar sobre o grupo do WhatsApp, a idealização, né, do Amor de Fissura. Primeiro que eu amo esse nome, né? Então associar a fissura para mim não é tão comum. Associar a fissura a uma coisa positiva, né? Durante a minha trajetória com a fissura lábio-palatina sempre foi remetido a algo de sofrimento, de dor, né, de bullying, de zoação. Então, quando eu ouvi, assim, amor de fissura, cara, dá um acalento no coração, assim, sabe? Mas antes, eu gostaria, assim, de pedir aqui, aliás, fazer um agradecimento, porque eu criei um Apoia-se, para que as pessoas possam ajudar essa causa, ajudar o podcast, a gente levar mais histórias adiante. Por exemplo, aqui eu queria estar com a Karen e queria estar com a Daniele no estúdio de podcast, para a gente falar muito. É mágico esse cara a cara, assim, é muito bom, é muito proveitoso, mas enquanto isso não acontece, a gente criou um Apoia-se para que vocês possam aí doar a quantidade que vocês se sentirem confortáveis para essa causa. Então, aqui eu quero agradecer a Nath. A Nath, ela fez uma doação para a gente. E aqui, ó, Nath, meu muito obrigada. Não esquece de deixar seu like, deixar o comentário, o que vocês acham sobre esse assunto. Vamos lá. Dani, vou em ordem alfabética, tá? Dani, fala para a gente como foi que você foi inserida no meio da fissura. Me fale quem foi o responsável por isso. Boa tarde, né? Não sei como vai, qual o horário, mas a princípio, boa tarde. Fui inserida por causa do Benício, né? Meu filho. Hoje ele tem 2 anos e meio. Ele foi diagnosticado com fissura lábio-palatina quando a gente fez a morfológica. E é exatamente aí que a gente começa a pesquisar, né? No Google e tudo mais. E até que alguém também me deu esse acalento do amor de fissura, que quando você ouve, né, você sente aquela aquecida no coração, porque, peraí, alguém vai me dar uma luz. Então, o Benicinho, essa coisa linda, é meu responsável por conhecer essas mães maravilhosas e, assim, ser introduzida no mundo da fissura. Ô, Dani, você então não conhecia absolutamente nada sobre fissura lábio-palatina quando o Benício chegou na sua vida? Conheci o básico. Eu sabia que, por exemplo, tinha tratamento, eu já sabia, imaginava que era caríssimo, porque envolve cirurgia e tudo mais, mas palato, se vinha junto, tudo isso era um mistério para mim. E, assim, meu maior receio era quem ia tratar, né? Como ia tratar. Esse tipo de informação ainda é muito, não é tão divulgado, é muito restrito, né? Mesmo eu morando numa cidade onde a gente tem centro de referência. Entendi. Peraí, então vamos lá. Você estava gestante, e aí você fez a morfológica e lá já descobriu. No momento do parto, ocorreu o que ocorre ainda com mães nesse século XXI aqui, tipo, de tirarem o seu filho, não deixar esse contato imediato, como fizeram com a minha mãe, por exemplo, há décadas atrás? Sim, até hoje ocorre. Até hoje ocorre. Meu filho foi para a incubadora, mesmo não tendo nada, sendo detectado que ele não tinha nada, ele só tinha fissura, palato, e aí foi para a incubadora só por causa da sonda. Nós ficamos 9 dias de UTI. Uau, gente! Parece assim, né? É assustador isso, assim. E Assustador. usou sonda, e ainda teve a questão da sonda também, né?
Sim, porque eu tive que esperar para tirar a sonda, porque ninguém queria tirar a sonda do nada, mesmo sendo orientada por profissionais capacitados do CETAC, porque eu tive na rede particular, então não conversava com o SUS, e aí mesmo eu sendo orientada por elas, e você ia, mas os médicos, eles colocam muito medo na gente. Você tem certeza que você vai tirar o seu filho? Isso é responsabilidade sua, tirar ele da sonda. Se ele não se alimentar, ele pode pegar uma doença. Olha, é muita coisa que a gente ouve na UTI neonatal para a retirada da sonda. Você tem que ter 100% de certeza que você quer aquilo. E aí as meninas começaram no grupo, você ainda está na UTI? Não, Chuquinha, Chuquinha. E foi quando a gente começou a pressionar a fono do hospital e tudo mais, que tinha que começar Chuquinha, sonda, e depois que a gente introduziu Chuquinha, que ela liberou, porque a gente teve que esperar ela liberar. Depois que ela liberou, que ela concordou fazer a Chuquinha com o Benício, aí ele saiu da sonda e 2 dias ele estava liberado, porque ele sugava, ele mamava, ele fazia tudo com a Chuquinha. Ganhava peso. Impressionada, assim. E nesse momento, então, você já estava no grupo, você já conhecia o amor de fissura, já totalmente instruída em relação aos materiais necessários ali, específicos para a fissura lábio-palatina, a fissura específica do Benício, que é a bilateral, transforame, eu acho que é igual a minha, né, que eu nasci também. Então, assim, eu tô em choque mesmo, assim. A gente não chegou a falar isso nos bastidores, na nossa conversa. E, assim, eu tô em choque. Realmente, é triste, você fica com a sensação de impotência. Isso aí, você falou tudo. Exatamente. Impotência, porque o que acontece? Eu já estava no grupo respondendo sua pergunta. Graças a Deus, eu já estava no grupo, como a Karen mesmo costuma falar. Não era muito ativa. Eu costumo falar que eu tomei um choque. Eu fiquei uma semana sem grupo, sem nada, só sabendo da fissura. E como a gente costuma falar, aquele luto, aquela coisa de minha gestação não vai ser mais a mesma, nada é mais igual. Cara, quando eu descobri essas meninas, que elas falaram, que elas mostraram os filhos dela, que elas disseram que tinha como, que elas me chamavam no Zap, sem medo de eu reclamar, de eu nada. Não que eu iria fazer isso, mas eu estava, reclusa. Você sabe que a mãe fica reclusa nesse momento. Elas me chamavam todo dia, perguntavam por mim, mas eu costumo falar que depois que eu falei com elas, eu dormi. Eu consegui dormir. Porque até quando eu descobri a fissura, você fica naquele desespero. E depois que eu falei com elas, que elas me indicaram centro de tratamento, elas me disseram a quem procurar, eu marquei consulta, tudo através da orientação delas. E aí foi, tudo. O amor de fissura foi mesmo o meu acalento. E nós conseguimos, todo o tratamento do Benício, tudo foi porque elas me direcionaram. Então, elas me deram todo o caminho das pedras, me deram todo acolhimento, fora todo acolhimento, que é tudo muito mais importante do que isso, e todas as orientações quando a gente estava internado também. Que vai lá, fala com a fono, fala com fulano, fala com ciclano, luta por isso, porque isso é seu direito. Eram elas que me incentivavam a todo momento. Meu esposo mais, porque meu esposo também está no grupo, minha mãe também está no massa. grupo. E assim, o meu esposo falava com elas, a menina do grupo falou que é pra gente ir lá falar. Aí eu, tá bom, vamos lá falar. Assim, eu tive uma rede de apoio muito boa, mas elas foram a maior rede de apoio que eu tive. Então, bora conhecer a Karen e essa história da Karen com a fissura lábio-palatina? Vamos lá, Karen. Olá, pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, a gente sabe o horário que vai, né? Quero agradecer por esse convite e poder levar um pouquinho, né, da nossa história aí também. Sim. Me diga, Karen, quem é esse daqui? Foi o que te mostrou a fissura lábio-palatina, esse universo? Foi. Eu não sabia nada, não conhecia nada. A gente escutava, assim, lábio leporino, mas você nunca tinha visto uma pessoa de perto. Mas é que eu costumo dizer, eles estão para todos os lados. Hoje em dia, as cirurgias são tão boas que as pessoas não percebem.
Até no caso dele, se eu não falar, ninguém me pergunta. E o Gabriel, né? Isso, o Gabriel hoje ele tem 5 anos, eu descobri na gestação, no morfológico, com 20 semanas. E ele era lábio palato unilateral transforame, né? Completo. Okay. A gente fez a primeira cirurgia aos 3 meses e a segunda aos 12 meses. Agora, só daqui a alguns anos ainda. Eita, que é uma inserção violar. Isso. Eita, rapaz! Aguenta firme, aguenta coração. Mas peraí, a Dani falou para mim que quando descobriu a fissura, ela teve um amor de fissura. E eu quero entender como foi que a Karen teve quem? Porque eu acho que a Karen é uma das fundadoras do amor de fissura. Então, quem ajudou a Karen lá atrás? Tinha uma amiga, né, na família, tipo, a irmã da minha comadre, a Priscila. Só que a gente se via, assim, em alguma festa que ela vinha no ano, porque ela, inclusive, é de Bauru. Aí vinha no aniversário aqui na nossa cidade, a gente conversava ali, a gente se conhecia, mas nós não éramos próximas. Aí, quando eu descobri o Gabriel, a minha comadre falou, minha irmã teve um bebê igual. Ela foi meu apoio. Ela que foi o meu amor de fissura aqui, né, que mostrou que aquilo, no começo a gente ia se sentir mal, mas que aquilo não era nada, que meu filho ia nascer perfeito da forma que ele ia vir. Perfeito. E essa é a questão, como a Dani falou, Karen, do luto, né? Às vezes eu converso com algumas mães e eu sinto que, às vezes, elas ficam meio receosas de falar sobre o luto. Assim, é uma forma de não machucar, mas a minha mãe passou por isso e eu super entendo a minha mãe, né? Agora, imagina, minha mãe descobriu ali no parto, e é todo aquele alvoroço, né, com a equipe médica, tira, minha mãe tentando se levantar, foi cesariana, com aquela confusão. E me diga, quando o Gabriel, ele nasceu, houve, apesar de você já ter pego informações e tudo, também houve o que houve com a minha mãe, com a Dani, com você também, na hora do parto? Não? Comigo não. Quando eu descobri já no morfológico com 20 semanas, o médico do ultrassom já encaminhou a gente a uma associação de apoio a crianças com fissura, né? Que eles são interligados ao Centrinho de Bauru, São José dos Campos. Então, quando o Gabriel nasceu, eu já fui grávida, daí eles falaram, o dia que o Gabriel nascer, pede para a gente ligar, pede para ligar aqui. Então, no que ele nasceu, já ligaram. Saiu da sala de parto comigo, foi super humanizado, tirou da barriga, já me mostrou, já saiu da sala de parto comigo. 2 horas depois a fono já deu a chuquinha, né? Aí a presidente da nossa associação já foi lá no mesmo dia, que ela faz isso para a maioria das famílias, para levar o acolhimento, ficou horas lá conversando comigo, com a família. Outro dia, tá? A nossa fono, né, que acompanha... Fala da associação, fale pra gente. É a FLAP. Em São José dos Campos. Isso. Cara, tem toda a equipe disciplinar. Faltava o cirurgião, né? Para não precisar mais sair de São José para poder ou ir para Bauru ou ir para Campinas, né? Que são as referências mais perto. Aí a Eliana, que é a nossa presidente, ela está lutando ali para que consiga já operar em São José. Já tem o cirurgião, era o que faltava. Mas tem a equipe completa, tem otorrino, pediatra, cirurgia, hoje tem a cirurgia plástica, o odontopediatra, o ortodontista, o otorrino, fono, psicólogo, fisioterapeuta. Tinha equipe completa já, só faltava o cirurgião. Hoje já tem. Perfeito, perfeito. E o Gabriel, ele teve alta com 2 dias de vida, nós já estávamos em casa. A gente, graças a Deus, né, por a gente ter esse lugar maravilhoso, a gente não passou por esse processo tão doloroso para tantas famílias, né? Até no dia, Gabriel nasceu na quinta, na terça a gente já foi na FLAP, aí a nossa fono falou, na hora que ligaram perguntando se era para passar sonda, ela falou, de jeito nenhum. Uau, meu Deus! Pode pôr na chuquinha. E a maioria das crianças da nossa região não passa por isso, a menos que não seja uma criança isolada, né? Mas se for uma fissura isolada, já vai para o quarto com a mãe e poucos dias já vai para casa. É legal você falar sobre a associação, porque eu tive contato esse ano, em junho, com a associação AFSUR de Curitiba. E eu até trouxe tanto a fono como a psicóloga, eu trouxe para um bate-papo, para o podcast, para falar da importância. Realmente, assim, eu e minha mãe, nós não tivemos esse apoio de associação, né? Eu morava no interior da Bahia
e ir até Bauru. Eram 32 horas de viagem até chegar lá. E muitas vezes eu ia e voltava operada com dieta pastosa, que vocês já conhecem, né? Sim. Então, a gente não tinha, e hoje eu vejo o quanto é importante o trabalho da associação, junto com as famílias. Elas falaram isso para mim, e você só reforça isso agora, sabe assim, a Rita, que é a fono, ela falou, olha, eu cansei de ir até na maternidade para evitar essa passagem da sonda, o desespero da mãe, quando ela vê a criança assim, se alimentando. Eu imagino o quanto a Dani não passou. Mas assim, Dani, também não é culpa hoje sua. Ainda passam, né? Ainda muitas passam. E ainda que passam ainda, né? Então, Exatamente. assim, e elas ainda falaram isso lá no podcast, falando assim, é incrível que isso ainda aconteça. Porque os profissionais, e eles fazem um movimento de tipo, estarem próximos dos profissionais da área de saúde para estar levando informação sobre a fissura para que esse medo, esse receio, esse alarde, ele venha diminuir cada vez mais. Sim. Né, Karen? Isso mesmo. A gente hoje, a gente trabalha muito, a gente tem um grupo só das gestantes. A gente deixa as gestantes ali separadas. A gente dá todo acolhimento, mesmo para do grupão, né? E as da gestante a gente já dá um trabalho mais direcionado ali, já conversando com elas sobre isso, vai visitar a maternidade antes, a gente busca para elas, se elas não tiverem conhecimento, se tem algum local de referência, como uma associação, né, um centro de fissurado que possa atender elas, a maioria, hoje em dia tem muito já, né, tem um acolhimento à gestante, mesmo que não tenha, vai na maternidade, vê qual vai ser o protocolo da maternidade, né? Hoje em dia elas já chegam na maternidade falando, primeiro vai tentar, ou é o peito ou é a mamadeira, hein? A sonda em último lugar. Hoje, né? Hoje, pelo menos as nossas gestantes, cada vez a gente vê menos que precisam passar pela sonda. Uau, exatamente. A gente é a nossa gestante, como se fosse doutora dela. A gente já consegue orientar elas sobre o que vai fazer. Porque aqui acontece o que aconteceu com a Karen, com a rede pública. A rede pública consegue conversar e isso acontecer. Então, acontece mais só entre a rede pública, porque você está aqui, né, SUS, quem é do SUS, sim. Isso aconteceu muito, porque eu tive a orientação do CETAC, estou até retratando aqui tudo, tive a orientação do CETAC, tudo, porém, eu tive na rede particular e não conversa. Então, por não conversar, aí acontece tudo isso, mas eu acho, particularmente, que teria que ser uma coisa universal, entendeu? Deveria ser uma orientação universal, principalmente entre as fonos, porque, mesmo eu tendo na rede particular, o que aconteceu? Tinha uma fono responsável, ela deveria saber disso. Não culpando ela de maneira nenhuma, mas a falta de informação, assim como eu, como um monte, que ainda passa por isso hoje. E a gente tenta fazer com que as nossas gestantes não passem dando o máximo de informação possível para elas correrem atrás, se imporem, né? E não permitir que isso aconteça com elas. Perfeito. Assim, não é a primeira vez que eu vejo mães falando sobre a força do atendimento público para a fissura lapalatina em relação, comparando com o atendimento privado. E aqui eu não quero fazer nenhum ataque à rede privada, mas é como foi estruturado essa parte pública, né? Porque não somente ao nascimento ali do bebê, mas também o tratamento. Eu vejo que a última mãe que participou do podcast, ela falou que ela optou por fazer essa parte do tratamento de forma particular, e ela teve que correr atrás de todas as etapas, e fazer os médicos, os profissionais da área de saúde se conversarem, que isso dá um trabalhão danado, porque a gente não tem, geralmente, eu não sei vocês, mas vocês não têm só um filho, né? Vocês devem ter outros filhos. O caso da Karen. Você também, Dani, tem outro filho? Um só. Um só. Mas a gente sabe que tem mães que têm mais de um filho, então tem outros universos aí para dar conta. Outros tratamentos. Várias outras coisas. Não é só a demanda da fissura. Ela abrange muito, mas eu imagino as demandas dos outros filhos, que não é pouca.
É uma Não. coisa que, né, Karen? Mas aqui nem aqui, no caso, o Gabriel também nasceu no plano de saúde, né? No caso, o nosso plano cobriria as cirurgias dele. Mas lá na FLAP mesmo, a FLAP, ela atende o Vale do Paraíba inteiro. Quando chegam as famílias, mesmo com plano de saúde, eles falam, o lugar do seu filho é dentro de um centro de referência. Porque lá estão os profissionais que operam todo dia, toda hora, e a fissura não acaba na cirurgia. Se fosse nisso, nossa, já estava descansada, né? Graças a Deus, as cirurgias deram muito certo. Mas não é, né? Não acaba ali. De jeito nenhum. A fissura, ela vai ser carregada em nós aí para o resto, até o fim da minha vida. Ela vai junto comigo lá para o final. Mas outra coisa que me chamou muita atenção, que eu ouço muito esse relato, eu queria ver se vocês também já ouviram essa história, de mulheres que acabaram de receber o diagnóstico, estão assustadas e chegam lá em vocês, que já ouviu falar que se opera fissura lábio-palatina ainda dentro da barriga. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Vamos falar um pouquinho aqui, porque eu sei que certeza. muitas mães vão ouvir esse podcast. E assim, eu senti a esperança quando essa pessoa relatou para mim assim, nossa, mas aí eu procurei um profissional que me falaram que operava dentro da barriga. Eu falo, gente, como assim ainda se dissemina um tipo de informação como essa? Bem, Sim, eu já ouvi muito. eu também já chegou, mãe, assim, pra gente, não tem como operar na barriga? Tem como operar quando nasce? Tudo tem seu tempo, a gente costuma dizer. Existe um serviço aqui no Brasil, existe duas médicas, melhor, né? Não vamos entrar em detalhes, mas que operam RN, sim. É o único serviço no Brasil que a gente sabe até hoje como é que isso ainda continua, mas que sempre dá problema depois, e a criança talvez poderia ter passado ali na infância por uma cirurgia, vai ter que passar por outras. Só que a gente costuma dizer, né? O cirurgião que ele opera um RN, ele está operando a mãe, não está operando o bebê. Que é simplesmente isso. Mas Porque a gente frase. Nós já pegamos muitas. Ô, Karen, por favor, você poderia repetir, porque isso vai ser um corte nosso. A gente precisa disseminar isso. Veja, me fale novamente essa frase aqui. Quando se opera um RN, como é que é? Não se opera o bebê, não é para o bem do bebê. Está operando os pais, os olhos dos pais, não o bem do bebê. Porque esse bebê, aí para frente, ele vai precisar de uma nova abordagem, talvez fosse desnecessária ali na primeira infância, né? A gente sabe que uma criança com fissura, por mais que bem-sucedidas as cirurgias primárias, que no caso do Gabriel foram bem-sucedidas, mas quando ele tiver mocinho, né? Cresce, o nariz cresce, o desvio de septo deles, a maioria é muito difícil que não tem. Até recentemente a gente fez uma tomografia com o maxilo pediu. Gabriel não ronca, Gabriel não dorme de boca aberta, mas você vê ali o tamanho da falha óssea que tem no septo, né? E eu creio que ali só dá para corrigir quando ele fizer a rino definitiva. Às vezes as pessoas, né, ainda, até algumas ainda, né, até é ruim a gente falar sobre isso, alguns serviços que ainda falam, 2 cirurgias resolve o problema do meu filho, não resolve. Assim, é lógico que a rinoceptoplastia vai ser uma escolha dele, né, é uma escolha do paciente, mas faz parte do protocolo. Perfeito. Não, isso é muito bom a gente trazer. Eu sei que muitas mães e pais e familiares e os próprios fissurados que não deixam de ser mães e pais no futuro, né? Eu vejo alguns casos que fissurados têm filhos fissurados. E que bom Sim. que a gente traga essas informações que vêm aí de você. Então, vamos lá, de vocês. Chega uma gestante hoje, qual que é a primeira preocupação? Dá uma dica para vocês que tem realmente... Eu posso chamar vocês de autoridades de mães de fissuradas? Para mim, vocês são, tá? Então, assim, as autoridades, assim, dá uma dica para a mãe que acabou de receber aqui, ó, o papelzinho do diagnóstico, o médico chegou, quem vai falar? Quem vai falar? A jornalista. Dica. Pronto, jornalista, fale para mim, Dani. Fale uma dica, assim, fundamental. Eu sei que todo mundo vai passar pelo seu luto, a sua dor, até ter a consciência, digerir todas as informações e tudo, mas qual que é a principal? Lá atrás, se a Dani
ela tivesse essa dica aí, ia fazer total diferença, assim, lá atrás. Então, lá atrás, se eu tivesse essa dica, seria de procurar fazer toda a minha... envolver toda a minha gestação, como a Karen teve, pelo SUS, que é onde tem toda a estrutura, entendeu? Aonde eu realmente teria... Porque quando você procura a rede privada, você procura segurança. Todo mundo que mora no Brasil, todo mundo conhece a nossa estrutura do SUS. Funciona em algumas coisas? Funciona para mim. Funciona para fissura lábio-palatina, funciona, e eu posso falar disso, mas não funciona para outras coisas. Então, quando a gente procura a rede privada, a gente procura por segurança. E eu vou ser sincero para você, a minha experiência não foi a melhor. Então, eu gostaria de ter tido um pouco mais de incentivo quanto a isso. Eu tive todo o respaldo delas, mas eu já estava mais da metade da gestação. Eu já tinha feito todo o meu pré-natal com uma médica específica. Você não vira do nada e faz um pré-natal com uma pessoa nova do nada, faltando pouco tempo para o seu filho nascer, né? Você não começa isso do nada, a não ser que seja uma emergência. Então, assim, eu teria começado todo o meu tratamento pelo SUS, eu teria procurado o centrinho mais cedo, entendeu? Porque eu já procurei, eu já estava com 8 meses, a gente já estava, né? Daqui a pouco, de 7 para 8 meses, daqui a pouco já ia nascer. Eu não podia mudar toda essa estrutura, até psicologicamente falando, como uma mãe, né? Eu não tinha como fazer isso. Mas sempre que a gente procura acolher as gestantes, é nesse foco. Procura um centrinho, procura... porque geralmente mãe já quer saber de cirurgia. É como a Karen falou, a primeira coisa. Elas não viram para a gente e falam assim, como vai ser meu parto? Não, elas perguntam assim, como vai ser a cirurgia? Quando vai ser a cirurgia? Então, elas já querem saber da cirurgia. É como a Karen falou, elas querem... É visual, não adianta lidar com o visual. Quando a gente costuma falar, eu quero voltar numa coisa lá atrás, que você falou do luto, a gente não está falando do luto numa coisa ruim. Não é que a gente perdeu um filho, a gente perdeu aquela idealização. Do bebê Entendeu? perfeito. Isso, a idealização do bebê perfeito, porque não adianta. Quando as pessoas elas falam, o bebê perfeito, às vezes ele tem um probleminha de coração, que é o mais que não comum. É visível. Que é o mais comum do que a fissura. Acontece a cada 200 nascidos vivos. Uau. Então, a fissura é a cada 650. Então, assim, a cardiopatia ela acontece a cada 200 bebês vivos. E é muito mais comum, mas aí é o bebê ideal. Por quê? Porque ele não veio desfigurado. Ele é um não bebê veio de risco. E é um bebê de risco. Mas ninguém vê, né? Vê a estética. Não, vê a estética. Vê o que está de fora, não é isso? Exatamente. Então, esse luto é disso, é visual, é impactante. É como as pessoas... vão ver meu filho. Exatamente, como vão ver meu filho, né? Quando a gente está grávida, a gente pensa, né? Não quero mais fazer foto grávida. Quando nascer, não vou querer. A gente pensa, né? Eu pensava. Quando ele nascer, como é que eu vou postar uma foto? Ao mesmo tempo, você fala... Sabe o que eu fiz? Saiu da barriga, eu já postei foto no meu status do WhatsApp. Assim, as pessoas vendo, a curiosidade vai ser menor. Só que você se apaixona por aquele bebê, da forma que ele é. Eu falo para gestantes, e as nossas gestantes, é muito bonito, porque às vezes elas já começam a falar grávida, os bebês nessa elas já colocam na rede social delas, porque elas já estão preparadas para aquilo, elas veem que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. A gente também não vai romantizar a fissura, que é tudo lindo, que é tudo flores, que existe, sim, lutas, existem desafios, mas tem jeito. Exatamente. Desculpa, Rita, é uma questão de... Aqui, o espaço é de vocês, vai, brilhem! A questão da fissura não é romantizar, como a Karen falou, mas sim fazer com que elas tenham uma gestação normal.
entendeu? Tirem foto, façam ensaio gestante, porque vem aquela coisa, não vou fazer mais. Na minha mente passou, estava programado, estava lá, ó. Não vou fazer mais, não, vou fazer sim. Vou fazer newborn, vou fazer tudo. Seu filho merece tudo, entendeu? Não é, eu costumo falar que não é um bicho de 7 cabeças, é de uma só. Tu resolve. E a gente sempre fala para todos, e você vai morrer de orgulho do seu bebê. O tempo vai passar, seu filho vai operar e você vai continuar postando foto dele quando ele tinha um sorrisinho rasgado. E é assim com todas. É que assim comigo, com meu filho com 5 anos. Eu ainda posto uma vez ou outra foto dele, porque a gente morre de orgulho. Eu não consigo trocar foto do celular. Aí, ó. A do celular é com fissura. Ele já pega meu celular e fala para mim, esse é o Ninisso. Oh. Ele já sabe. Que legal. Que não tem aquele impacto, né? Às vezes eu não me vi com fissura, então quando eu via outra criança sendo criança, era impactante para mim, porque eu já estava com o lábio fechado, né? Então, quando a gente vê realmente vocês colocam essa exposição, isso é muito bom, porque até para ele entender do ponto de partida, ó, eu saí daqui, estou aqui. Para quando vier uma pessoa desavisada, sem noção, por que você não tira essa cicatriz? Eu já ouvi muito sobre isso. E deixa a minha cicatriz no lugar dela, que não está te incomodando. Não está me incomodando, rapaz. Ele não vai doer, como já doeu em mim, né? Assim, das pessoas... você fez cirurgia? Não parece que você fez. Sabe, pessoas sem noção, assim? Vocês já encontraram muita gente sem noção? Que já falaram coisas assim, de você se segurar para não dar uma patada na pessoa por causa da fissura lábio palatina. A minha mãe, por exemplo, já foi para agredir gente no ônibus, porque estava rindo de mim quando eu era criança. Muito assim, bem. A gente não é, não né? Agressão. Isso, não agressão. Mas lá atrás, que era pior ainda, que não se ouvia mesmo falar, minha mãe teve que catar uma moça, assim, porque foi inacreditável. E minha mãe subiu, assim, a adrenalina e partiu. Que, assim, qual é a graça disso, sabe? Tem gente muito sem noção, né? Exatamente. Você já passou, cara? Eu graças a Deus... No nosso caso, a gente não passou porque o Gabriel, ele operou muito pequenininho, né? O Gabriel operou no dia que fez 3 meses. Então, aquele primeiro mês de vida, você já quase não sai de casa. Aí, o segundo mês, já tá preparando para cirurgia. Mas eu postava foto dele no meu status todos os dias. Entendeu? Nunca escondi ele. Mas não teve assim, né? Que operou o bebezinho. Aí, já logo também veio pandemia também. Então, a gente, no nosso caso, foi isso. Agora o Beni já operou um pouquinho mais velho. O Beni já operou com 1 ano, né? A gente investigou hemofilia, teve todo dos primeiros exames dele, acusou a pediatra do Centrinho, doutora Sônia, perfeita, me encaminhou para todos os médicos competentes, a gente fez todo o tratamento, a gente, assim, não foi diagnosticado a hemofilia, graças a Deus, mas a gente passou por todo esse processo e ele foi liberado só com 1 ano para fazer aquilo, e aí a gente fez assim já em cima, sabe? Para poder não confrontar com o palato, porque o receio é sempre confrontar com o palato, né? E eu estava já naquela, meu Deus. Mas mesmo ele com 1 ano, que já era uma criança que, né, já era muito ativa, já era... nunca tive esse tipo de preconceito, graças a Deus, nunca passei. Acho que também muito por isso, porque a gente sempre expôs muito, a gente sempre mostrou muito. Então, o nosso círculo, mesmo os mais afastados já sabiam. Gente do trabalho da minha mãe, pessoas, sabe, que trabalhavam com a gente já sabiam. Então, quando encontravam, já viam. E mesmo quem não conhecia, eu costumo falar, eu até consegui, graças a Deus, eu não sei nunca nem olhar para os olhares tortos, eu consegui ajudar uma avó que me encontrou numa loja ela me encontrou nessa loja de departamento de roupa. Eu estava procurando meia, eu parei na seção de menina e essa senhora ela me viu. E porque ela viu o Benício no meu colo, ele estava no meu colo, assim, eu procurando meia para ele. E aí ela falou: o meu neto vai nascer assim. E eu não sei o que fazer. E dali a gente começou a ajudar ela. Hoje a gente é amigo do casal, sabe? Eles moram perto. E assim,
eu costumo dizer que até quando era para ser um preconceito, né, as pessoas olharem torto, ela teve coragem de chegar até a gente e ali conseguiu o melhor tratamento para o filho dela, tenho certeza, que eles foram encaminhados para o CETAC, a gente já foi, levou todo mundo com a gente, e graças a Deus fizemos acolhimento, está no grupo até hoje, e mesmo quando era para ser uma coisa ruim, né, que seria o preconceito, foi uma coisa boa, foi uma coisa que se tornou boa. Perfeito. Assim, Dani, parabenizando você, primeiro pela espera de até chegar um ano aí, né? Você priorizou a saúde do seu filho e não a parte estética. Então, aqui você não somente bastou só falar, não foi de boca para fora, você acabou de provar isso aqui, que você segurou sua ansiedade, segurou ali e colocou em primeiro lugar a vida, a saúde do seu filho antes de qualquer cirurgia plástica. Parabéns. Acho que isso deve ser realmente falado aqui num podcast de nível assim exponencial, como esse sobre fissura, para chamar atenção que é sobre isso, né? Sobre primeiramente Exatamente. A saúde. Exatamente, É isso que importa. sobre saúde, é sobre a saúde do meu filho em primeiro lugar, entendeu? A estética. A gente até fica aquela, se fizer o palato depois, mas peraí, o que adianta ele falar e ele não ter saúde, ele não poder brincar, ele não poder fazer nada? Não, gente, nós isso a gente falamos, depois. Nós falamos muito com elas dentro do grupo sobre isso, né? E lógico, o tempo cirúrgico é prioritário de 3 a 6 meses fazer aquilo, mas pode passar. Palato de 1 ano a 18 meses, mas pode passar até os 2 anos, é um tempo ideal que não passe dos 18, mas o importante é operar um bebê com segurança, um bebê que tenha saúde. Isso que é importante. Exatamente. O meu cirurgião me orientou isso, porque, né, ele estava vendo que a gente estava ali ansioso, porque aí a gente perguntava para ele, ele falou, olha só, calma, fica calmo. Existem os tempos cirúrgicos, sim, mas eu também sei dizer para você quando vai se tornar realmente um problema ou alguma outra coisa. Então, nós fizemos tudo com muita calma, com muita segurança e, sabe, sendo sempre amparado por essa rede maravilhosa. Eita, as meninas estavam lá sempre dando apoio, torcendo, perguntando, porque é uma coisa sensível também, né? Muita gente não pergunta, porque, vou ficar te perguntando toda hora, e elas perguntavam, quando foi marcado isso? Porque você quer falar, quando foi marcado aquilo? Quando foi marcado aquilo? E aí você, sabe, se sente acolhido em geral. Maravilha. Então, vamos lá. Passamos por essa fase da descoberta, né, da fissura em nossas vidas, né, porque quando a gente também transforma uma família toda em fissurados também, né? Vamos lá. Quais os pontos positivos hoje que vocês enxergam nessa questão de grupos? Eu enxergo muita importância. Falo, caramba, imagina enfrentar isso sozinha, como a minha mãe enfrentou sozinha, né? Que já foi logo aquela acusação. Você fez o quê? Tomou que remédio? Você colocou a chave no peito, opa, e minha mãe morrendo lá de culpa. Meu Deus, foi eu a causadora disso. Então, fale para a gente, assim, os aspectos positivos que vocês acham com relação a esses grupos, além do fortalecimento, o que é que vocês poderiam dizer para essas mães que ainda estão um pouco assim assustadas? É melhor entrar agora, né, do que deixar isso para depois. Fala um pouquinho para a gente resumidamente, só para a gente sair desse tema. Tá. Bem, eu acho que o ponto positivo é o acolhimento em geral. Você quer ser acolhida, você quer ser ouvida, você quer falar o tempo todo sobre aquilo. Eu costumo falar, a gente vai numa festa de aniversário e quando alguém pergunta do seu filho, você fica assim, vou falar da fissura. Quando a pessoa pergunta pela segunda vez, eu estou falando com ela 50 minutos sem parar de fissura, explicando a ela tudo, porque eu quero contar tudo. E a gente quer falar. Esses dias eu estava olhando o grupo, porque eu fico mais, né, na responsabilidade do Instagram ali, desenvolver, mas eu vou lá, tento me introduzir, da Karen, vou lá dar uma ajuda. E aí eu estava olhando o grupo, era bem tarde, porque eu faço algumas coisas bem tarde, e época de campanha, então a Karen que vê lá, 1h da manhã as coisas estão subindo. E aí tinha uma mãe, olha só,
tinha uma mãe pedindo ajuda. Aí eu li a ajuda dela, perguntando alguma dúvida com o filhinho dela. E uma outra mãe já estava lá de pronto, ajudando ela, respondendo tudo. A única coisa que eu fiz foi olhar, ver se não tinha nada, né, que eu pudesse falar diferente. Estava tudo certinho, ela orientou ela direitinho. Uma acolheu a outra dentro do próprio grupo. 1h da manhã, 1h30 da manhã. Então, assim, isso é acolhimento full time, sabe? Acolhimento em tempo real. Sabe? Uma mãe desesperada, tinha alguém acordado, alguém no meio dessa rede de 900 estava acordado e pôde ajudar, tinha uma experiência e mesmo que não tivesse, ajudar de alguma forma, só de ouvir ela, dar uma ideia diferente, sabe? Somos mães, então, assim, somos mães, ajudamos umas às outras. Esse, para mim, é o maior ponto positivo do grupo. Quem descobre um grupo entra, entendeu? Porque ali você vai ter outra pessoa falando sobre o assunto que você mais quer se especializar na vida, que é a fissura. Perfeito. Karen, quer complementar ou posso já ir para o lado negativo da coisa? Se é que tem, né? O grupo sempre... o grupo, ele nasceu de amiga, né? Nosso grupo, ele é um grupo privado, não é um grupo aberto. A gente, até hoje, ainda entra só por indicação. Nosso grupo é aberto para todos que queiram entrar, mas sempre a pessoa vem por indicação. E ali, elas se apoiam, elas se ajudam, até elas mesmas falam: oi, família, amor de fissura, aqui é a nossa família fissurada, que sabe, a Maria, eles se conhecem. Eu acho assim, que o grupo até, as pessoas se tornaram mais próximas, que às vezes encontram um amiguinho que é do mesmo centro de tratamento, quando se encontram vão, tiram foto. E a gente, uma vez, falaram para mim: você não fecha esse grupo, tipo, das 8 da noite às 8 da manhã? Eu falei: não, o grupo é para se ajudar. Não é as ADMs que tem que estar lá falando o tempo inteiro. O grupo não é meu, não é da Dani, nem é das nossas outras ADMs. O grupo é das mães, é para elas se ajudarem. Todas ali tem, né? Quando chega a mãe nova, estão ali para acolher as outras, para tirar a dúvida da outra, para ajudar a outra. Perfeito. Karen, eu percebo que não há uma centralização da informação, apesar de que vocês já sabem o caminho das pedras aí, sabem identificar situações e situações dentro do tratamento, mas eu vejo que o principal objetivo é que vocês preparem uma mãe para que elas preparem as outras e assim vai. É isso que eu estou enxergando agora quando você fala sobre isso. Estou correta? Exatamente. Maravilha. Elas, né? Uma mãe, ela vai... quando a gente posta histórias no Instagram, que a gente sempre coloca lá a cidade da pessoa, o estado da pessoa, uma família nova que chega, que está descobrindo a fissura, vai conhecer por aquela família, onde você é acompanhado, né? Onde você faz tratamento. Nosso objetivo é esse, é unir as pessoas dentro do mesmo objetivo, né? Para se ajudarem mesmo. Exatamente. Esses dias a Karen estava... Eu acolhi uma menina do Sul, né? Eu foi indicada, me mandaram. Aí eu acolhi ela. Aí ela falou: sou do Rio Grande do Sul, eu não conheço nada. A Karen já está há mais tempo, a Karen conhece. E eu também estava na rua, estava dirigindo, mandei uma mensagem para a Karen e falei: ó, adicionei a gestante, ela é do Sul, eu não soube indicar ela, faz esse favor. Aí ela já chegou, já mandou o contato de uma mãe do Sul, já sabe, pode chamar, ela vai te ajudar, ela vai te indicar. É uma rede enorme. Perfeito. Agora vamos lá. E aí, eu olhando assim, distante, né? E olhar de fissurada, vamos lá. Existem 2 pontos aqui que eu não sei se acontece no grupo e se acontece, como que vocês conseguem contornar essa situação. Primeiro, é a comparação entre os resultados, porque eu lembro que eu ficava ali na recepção do hospital e mães se conversam, e meu filho já fez isso, e a filha já está assim, assim, assado. Eu acho que não deve ser diferente num grupo do WhatsApp. Então, porque a gente sabe, meninas, que tem casos e casos. A fissura, apesar de serem semelhantes, elas não são iguais, né? Então, e os resultados, consequentemente, não serão iguais. Eu vejo que há
às vezes, aí uma pressão para a questão da fala, da questão do resultado estético, né? Como a gente já mencionou aí, lá o RN ser operado e tal. Quando ocorre essa questão da comparação, a desinformação, por exemplo, essas questões de disseminar que alguém falou que em 2 cirurgias já estaria resolvido, sanado a fissura lapalatina. A gente sabe que não é dessa forma. Como vocês contornam isso? Se isso é comum ou não é comum lá no grupo que vocês estão? A gente, às vezes existe, né, a comparação. Ai, porque ficou assim, ficou assado, é o que a gente sempre fala. Cada fissura, ele é única. E os tecidos, na hora da cicatrização, ele pode reagir diferente, né? Uma criança que ela tem uma boa alimentação, que ela toma um leite de qualidade, é uma criança que tem a propensão de ter um resultado cirúrgico melhor, né? Mas não tem como comparar. Vamos falar numa fissura de lábio e de nariz aí. Comparar uma criança com uma fissura incompleta de uma criança transforame que chega até a asa nasal do nariz. O que vai acontecer? Tem que falar, a natureza, ela busca seu curso, né? Não tem como comparar, mas aquele nariz ficou assim, aquele nariz ficou assado. Cada fissura é única e tudo vai dar certo e tudo vai dar jeito, né? É que nem as fendas palatinas. Temos fendas bilaterais que dão certo no primeiro tempo, como a gente tem uma fissura pós-forame incompleta lá no palato mole, que às vezes não dá certo no primeiro tempo, né? Então, todas as fissuras, elas têm que ser olhadas com respeito, não existe o só na fissura, né? Eu concordo com ela, perfeitamente. Não existe, cada um é de um jeito. Meu filho teve hemofilia, a cicatrização dele, a gente estava imaginando, tipo, meu Deus, teve hemofilia não, que hemofilia não se deixa de ter. Mas foi, sabe, teve aquele sangue, aquele receio. Então, toda a cirurgia, a gente estava de olho, como vai ser a cicatrização. Eu já imaginei que fosse ser um processo bem difícil. E não, foi tudo passou. Foi rápido, foi cicatrização perfeita, fizemos tudo em um tempo só, mas eu já estava esperando fazer 2, já estava esperando abrir, sabe? Mas assim, não acontece às vezes, e às vezes, foi culpa do pós. Não, às vezes não foi culpa do pós. Às vezes é o mesmo profissional que operou crianças diferentes, sabe? Aí vem, poxa, mas meu filho operou com o mesmo cirurgião que o seu. Eu já recebi isso. Meu filho operou com o seu cirurgião. Aconteceu isso com você? Não, mas aí vem o que a Karen falou. Como foi a alimentação dessa criança? Sabe? Será que a mãe deu um monte de doces antes dos 2 anos? Porque você vai fazer o seu filho passar por procedimentos cirúrgicos. A alimentação tem que ser primordial na vida. Mesmo que seu filho... meu filho não mamou no peito, usou fórmula. Usa uma fórmula de qualidade, uma coisa que vai alimentar. Não dá mucilão para o seu filho. Vai dar briga. Mas falei! Não dá mucilão para o seu filho. E a gente procura contornar isso no grupo, como foi sua pergunta, da melhor maneira, sem ser invasivo, entendeu? Porque se a gente for invadir uma mãe assim, a gente está invadindo a criação dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que o filho dela saia da cirurgia bem, sabe? A gente costuma até dizer assim, às vezes a gente pode parecer, tipo, quando vai assim, você coloca tal farinha no leite do seu filho, né? Ou, você deixa seu bebê mamar deitado. Às vezes a gente acaba entrando no assunto, olha, farinha não é bom, vai estragar os dentes, o dente do fissurado é um dente que tem tendência a faltar esmalte, cariar mais rápido. A criança que mama deitada, até uma criança sem fissura faz otite. Imagina uma criança com o palato aberto, né? Às vezes, mas não é meu filho, como se diz, né? Dei e não morreu, mas essa é a mãe que lá na frente bate lá. A cirurgia do meu filho deu certo, meu filho está com otite, meu filho teve que colocar tubo de ventilação não sei quantas vezes. Mesmo a gente fazendo tudo certo, a gente pode, né? São crianças que têm predisposições a algumas condições. Mas a gente tenta lutar para que não precise passar, né, por mais coisas assim. Gabriel está com 5 anos, os dentinhos branquinhos, bonitinho, não tem nenhuma cara. Até hoje a gente foi no orto. O Dr. Guilherme falou, nossa, tá belezinha, hein? Mais um pouquinho aí, já vamos para o expansor. Cada época o seu desafio, né? Verdade. Cada etapa é uma etapa. Meninas, a gente já está chegando ao fim,
porque eu sei que vocês também têm aí, né, a vida de vocês, tem a correria. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês, não tem resposta correta ou incorreta. Vocês olhando hoje para mim, eu que nasci com fissura, lábio palatina, bilateral, transforame, o que vocês acham? Que, olhando para mim, o resultado final, esse aqui é o resultado final, vocês acham que meu tratamento, ele foi um tratamento que teve intercorrências ou que ele não teve intercorrências? Olhando assim, não. É que você já contou sua história lá atrás. Dani. Olhando assim, não. E tá desculpa, eu estou emocionada. Eu estou emocionada porque eu queria te ver quando eu era gestante, sabe? E eu ia falar assim, caramba, meu filho tá bem. Porque olhando assim, não. E você é linda. Eu vou chorar. Não faça isso comigo. Oh. Deixa eu segurar aqui, certo? O motivo de fazer o podcast é justamente mostrar para vocês e para os meus semelhantes que é possível a gente chegar lá. E aqui eu vou abrir meu coração. O meu tratamento não foi linear. Eu tive várias intercorrências. O meu lábio abriu quando eu era pequenininha, né? Todo. O palato abriu por 2 vezes. Tive um sangramento que tal. Se não fosse estancado, eu iria a óbito. Eu tive fístula no palato. Eu aprendi a falar com 20 anos de idade, sem muita nasalidade, por causa da faringoplastia que eu fiz. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso. Quando algo sair do trilho, não pense que é o fim do mundo, né? Se manhã tivesse pensado nisso lá atrás, teria desistido, né? Eu teria desistido. Então, para vocês mamães que estão aqui assistindo esse podcast, sigam em frente. Não é culpa de A, de B, de C. É isso que a Karen e a Dani acabaram de falar. A gente precisa fazer a nossa parte enquanto mãe. Eu, enquanto fissurado, preciso entender, né? E a gente, desde pequenininho, vocês vão moldando a gente, que a gente precisa fazer o máximo ali, não cair, estar em recuperação, para não bater a boca, não estourar os pontos, ficar ali resistindo àquela dieta chata da sopa, mas pelo nosso bem, né? Então, por favor, não desistam. A vida é assim, né? Não é tudo um mar de rosas, não é mesmo? Então não seria diferente com a fissura lábio-palatina. Mas aqui eu queria, para a gente fechar, eu queria só compartilhar 2 casos com vocês, tá? E aí eu quero que vocês falem para mim agora se vocês já viram esse tipo de caso presencialmente. Eu vou compartilhar agora essa imagem com vocês. Vai aparecer. Presencialmente eu nunca vi. Presencialmente, não. Tá? Então, essa imagem aqui, e a gente fala sobre o que é possível, como eu falei no meu caso para vocês, mas a gente tem que falar das coisas que acontecem, que são reais, né? Isso cirurgiões que acham que já estão master, né? Que trabalhar com cirurgião plástico e acha que trabalhar na plástica vai ser a mesma coisa que operar um bebê com, né? Perfeito, daí cara. Tem esse tipo de resultado. Assim, eu confesso para vocês, quando esse profissional me mandou esse tipo de imagem, eu enchi meus olhos de lágrimas, porque poderia ter sido eu. Eu poderia ter caído das mãos erradas. Isso é muito sério, né? Então, o que eu quero com isso? Assim, chamar a atenção de vocês, familiares. Eu estou me aguentando o máximo possível aqui para não chorar, senão minha voz vai embargar e eu não vou conseguir seguir a minha linha de raciocínio. Mas, assim, é importante, esse é um caso, do meu caso, no caso do Benício, que é uma fissura bilateral. E a pré-maxila, que, assim, vou falar em termos populares, tá? Para todo mundo entender. Essa bolinha que fica aqui, nossa, que era a bolinha, ela foi colocada de uma maneira, assim, totalmente com um erro técnico, sabe, minimamente um conhecimento de anatomia, sabe? Então, assim, eu já ouvi relatos de que essa pré-maxila, ela é removida de crianças. Então, assim, eu não consigo imaginar
as consequências que isso pode causar para o resto da vida de uma criança. Para conseguir, né, restaurar isso aí tudo na estrutura normal, é o que a gente sempre fala com elas, quando elas falam assim, eu vou pagar uma cirurgia, eu vou particular, a gente sempre fala, esse cirurgião, ele opera dentro de um centro de referência, passa o nome dele, a gente procura para você, mas um cirurgião plástico, hoje em dia os bucomaxilo também operam, né, a fissura, tem que operar isso todo dia e toda hora. Porque Exatamente. senão pode dar uma cilada dessa. É que nem uma palatoplastia, que nem uma queiloplastia, não é só fechar o lábio, é todo um reposicionamento de musculatura. Palato é a mesma coisa, não é só fechar a pele ali e colocar no lugar, é reposicionar os músculos no lugar para essa criança ter uma fala adequada. A gente conversa muito sobre elas. Às vezes a pessoa, conhece tal médico? Conhece tal médico? Eu sou bem direta, eu conheço o que eu falo, eu conheço muita gente, né? Porque eu converso com muita gente, eu já falo, eu não conheço. No seu perto, onde você mora, tem esses profissionais, a maioria mesmo dentro de centros de referência, opera no particular, busque por esses. Esse tem experiência. Exatamente. Fala bem. Não, pode. Sei lá, já vi falar assim, eu paguei tipo 6 mil numa cirurgia plástica. Uma cirurgia dessa amplitude, você não paga menos de 14 mil reais. A gente tem aí uma média de 14 mil a 35 mil reais. 7 mil reais, que está operando uma criança? Vai esperar o quê, Gil? Não criticando, né? Mas você vai esperar o quê? Não é um profissional qualificado. É verdade. Nesse caso aqui, essa criança passou por essa, vamos dizer assim, essa intervenção de forma incorreta, mas graças a Deus houve aí, né, a restituição dessa pré-maxila. Graças a Deus. Aqui eu gostaria de agradecer. Pode falar? Eu era propensa a passar por isso, se eu não tivesse achado o acolhimento, porque o meu esposo, ele tinha um bloqueio, né, com o SUS, porque a mãe dele faleceu no SUS, e ele não acreditava no tratamento. Então, quando a gente descobriu que o tratamento era, que a Karen fez o mesmo acolhimento com a gente, e o SUS, quando a gente descobriu que o tratamento era todo pelo SUS, ele foi em todas as consultas até ele ter certeza que o filho dele estava. Porque a primeira coisa, eu vou pagar, não sei, eu vou vender tudo, eu vou pagar o que for para o meu filho operar. É esse o pensamento. E aí você fica, não, eu vou, porque cirurgia plástica, como a Karen falou, todo mundo sabe aqui que é caro. Ninguém vai dar 6 mil reais e vai fazer uma cirurgia decente desse porte, com fissura, com palato aberto. Então, a gente já imaginava valores absurdos. E a gente já estava pronto para se desfazer das coisas e seguir e conseguir o dinheiro de algum jeito. Só que quando a gente descobriu pelo SUS fazia e que era o mais seguro, a gente teve que vencer esse bloqueio dele. A mãe dele faleceu de sepse no SUS, num atendimento primário mal feito, sabe? Foi uma coisa simples, uma coisa hoje no atendimento banal, que seria a apêndice, e, caramba, para ele colocar o filho dele nas mãos dessa rede que não deu o mesmo amparo para ele antes, isso é uma luta. E a gente sempre procura fazer isso. Eu hoje levanto essa bandeira porque, como meu esposo, eu comprei a bandeira dele. Só que agora não, agora a gente compra outra bandeira. Não, procura. Você quer operar no particular? Show! Você tem dinheiro para isso? Show! Você vai lá. Mas espera aí, olha só. Vai lá no CETAC, vai lá no Centrinho, procura aquele profissional, o nome dele é esse. Procura ele, faz pelo particular. Entende? Eu conheço pessoas, por exemplo, eu orientei uma mãe aqui, ela mora no Recreio, a condição deles é muito melhor e eles quiseram fazer tudo pelo particular. Ela opera todo pelo particular, mas ela opera com o mesmo cirurgião do Centrinho. Ela sabe todo o tratamento. Ela vai no CETAC, ela leva o filho dela no CETAC, sabe? Então, assim, mas eles fazem particular. Mas ela está fazendo a forma correta. Ela procurou um profissional, entendeu? Da fissura,
que tenha experiência com a fissura, sabe? E essa tem que ser a preocupação de toda mãe de fissurado. Eu quero um profissional que seja da fissura. É o que eu acho. E que sempre tem o pé dentro de um centro de referência, mesmo tentando operando a criança no particular, porque tem uso, e até mesmo a questão de dentista. Não é qualquer dentista que pode colocar a mão na boca dele. Isso mesmo. Um palato que foi feito, todos eles vão precisar de uma expansão. Se não for um dentista que tem experiência, esse palato pode abrir na expansão. Perfeito. Tem que ser sempre profissionais que façam isso todo dia, toda hora. Perfeito. E aqui eu trago esse resultado, foi gentilmente cedida essa imagem dos arquivos do doutor Fernando Almas, que colocou esse foi um caso que eles conseguiram reverter, né? Então, assim, mas é claro que poderia não ter, né, conseguido, então acho que a gente precisava abordar essa questão aqui, somente para alertar, né, como vocês falaram. Quer fazer, mas olha a procedência, olha direitinho. E aqui, para fechar, em relação à expectativa e ao resultado, né? Eu acho que tem também essa questão. Estamos aí na correria, na maratona e tal, na jornada da fissura, e a gente saber também, né, meninas, o que é possível e o que não é possível. Tipo, eu não consegui o resultado que eu imaginava que meu filho ou minha filha teria. E aí, vamos lá, vamos culpar o médico, vamos culpar o profissional da área de saúde. A gente precisa ter muito cuidado. Por que eu me preocupo com isso, tá? Porque eu sei que isso ocorre. Porque a fissura já tem poucos profissionais que se dedicam a ela. Então, se a gente começar a entrar num ringue, né, assim, numa luta contra esses aí, e eles abandonarem, imagine, abandonando a nossa causa, né, o que a gente luta, o que a gente está aí, o que vocês também fazem diariamente, por livre e espontânea vontade, profissional, e para uma outra área mais vantajosa financeiramente, porque a gente sabe que a fissura não é uma área que, assim, dentro da profissão de saúde se rentabiliza muito e tal, enfim. Imagina se a gente perde um profissional que está ali se doando porque fulano A, B ou C acha que a culpa desse resultado foi um médico Y, X, Z. O que vocês acham sobre isso? Rapidamente, para a gente fechar. Eu acho que, assim, como a gente falou antes, não para resultados. Não depende só do profissional. Nós temos 30 dias de pós-operatório. O que o profissional leva 5 horas, às vezes, para fazer, pode ser completamente jogado por água abaixo com 30 dias de pós-operatórios errados. Fora antes de operar, que a gente já falou sobre alimentação. Então, assim, o seu filho, ele pode passar por 30 dias de líquido se o seu filho estiver bem nutrido anteriormente, sabe? E passar por... Não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Da primeira semana, o maior terror, meu filho não quer comer. Tá bom, mas seu filho tá nutrido, seu filho tá bem. Ele daqui a pouco vai comer. Ele vai ver que o palato tá fechado, ele vai entender isso, ele vai organizar isso, e ele vai comer. Só que eu acho que, assim, o resultado final... Vamos botar o seu resultado final. Benício, quando operou, era completamente diferente do Benício de agora, de 2 anos e meio. A cicatriz dele está completamente diferente. Acredito que a do Gabriel também está completamente diferente, sabe? Vai mudando. O resultado final é muito circunstancial, é uma coisa muito... Não é uma coisa fixa, sabe? Então, assim, mas vamos botar um resultado final de 1 ano, que seria o mais fixo disso. Não depende só do cirurgião. Acho isso sim que você falou. Muitas pessoas querem ter um culpado. Muita gente precisa culpar alguém, sabe? E às vezes culpar o profissional é o mais fácil. E é assim que a gente consegue fazer com que a fissura nem seja pesquisada. Eu vi uma palestra de médicos falando, fissurados, médicos que trabalham com a fissura, que principalmente para os bilaterais existe uma parte da ortodontia que ela não é mais, ela não evolui, eles só têm aquilo dali.
sabe? O profissional morreu, é um profissional inglês, americano, eu acho, não sei dizer exatamente para você. A Karen também estava, né, Karen, nessa que a gente viu, e a bilateral não é estudada, não tem ninguém ainda evoluindo. Existe o que tem hoje, entendeu? E, assim, ela não evolui, assim como a unilateral está sendo evoluída, já consegue tentar fazer uma primária mais cedo, a bilateral não. Então, assim, por quê? Por causa disso. Porque cadê o cara que vai lá e vai começar a ler isso, sabe? Vai começar a dar segmento sobre isso. Eu tô aqui orando para esse cara aparecer. Não afastem, pessoal, não afastem esses profissionais da nossa área, pelo amor de Deus! Exatamente. Então, assim, às vezes, um ressentimento, uma chateação, que não foi culpa daquele médico. Existem os que são culpados, que fazem aquela primeira foto? Sim, existem, show. Mas eles fazem também porque alguém dá condição a eles de fazer, que alguém pega o filho a isso. Então, assim, mas existe aquele cara que está ali se dedicando, opera 3, 4, 5 pessoas, e ele tá ali, cara, lutando, e que você, às vezes, pega um ressentimento de, às vezes, uma coisa que é natural, da pele, do organismo do seu filho, do acaso, do universo. Às vezes acontece, você joga essa carga em cima de um processo, de coisas sérias, que vão afetar diretamente a vida, e o impacto daquilo é muito grande. Eu acho. Muito grande, muito. E aqui eu não quero aliviar e nem passar a mão na cabeça de qualquer profissional da área de saúde. Acho que não é essa a intenção. Né, se ocorreu uma falha médica, como a gente viu aqui, que isso seja denunciado, né? Que isso seja legalmente. Pega lá o teu representante do direito, né, e tal, coloca e vai atrás do seu direito. Agora, o que eu não concordo, e eu acho que a gente não chega a lugar algum, é a gente, por exemplo, pegar uma mãe que está com a cabeça, né, ali e falar, ei, não opera com fulano, não. Eu já ouvi histórias semelhantes, mas tipo assim, mas com fulano deu certo. Mas o número de casos dele dá mais certo do que errado, porque nós somos seres humanos, não é isso, Karen? O que você acha sobre isso? É o que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo para elas. Meu filho vai ser fã? 80% das cirurgias dão certo no primeiro tempo, mas tem os 20%. Nenhum cirurgião é Deus, por ele ter 100% de acerto, né? Mas sempre essa família tem que optar por um cirurgião que tem experiência, né? Operou o cirurgião, ele tem um nome a zelar, ele fez o melhor para você. Na maioria das vezes, né? A gente trabalha, convive com pessoas, com as crianças mais operadas dentro de centros de tratamento. Cirurgião experiente, fez tudo ali, mas depois, é o que eu falo, 25% da família, 25% da resposta da criança, do corpo da criança, né? Da saúde dessa criança, para o corpo cicatrizar. Perfeito. E dá tudo certo. Meninas, eu quero somente agradecer a participação de vocês, foi incrível, me emocionei por diversas vezes, assim, achei que não fosse, né, eu falo com tanta gente que eu falo, já estou acostumada, mas não estou acostumada não. E a mensagem que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida de vocês, cuidando dos seus filhos, cuidando da vida de vocês, só que vocês se colocaram nesse lugar. Qual é esse lugar? É um lugar de referência, de admiração. Eu ouvi nos bastidores assim, eu tenho muito amor pela vida dessas pessoas que fazem parte do Amor de Fissura, né? Então imagina, alguém louvar a Deus pela vida de vocês. Então, que vocês continuem. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem obstáculos, é correria do dia a dia, mas aqui eu quero somente agradecer. Obrigada por vocês estarem acolhendo. E quando vocês acolhem uma mãe, vocês estão acolhendo um dos meus semelhantes, tá? Então, muito obrigada. Eu não tenho palavras, assim, eu sei que não é fácil para a gente estar aqui, para vocês também, vocês geralmente não aparecem assim, né? E eu já fico lisonjeada de vocês estarem mostrando a carinha de vocês aqui no podcast, e eu não poderia deixar vocês de fora desse podcast, que fala sobre fissura, fala sobre diferenças, mas também fala de amor. Amor de quê?
de Amor fissura. de fissura. Obrigada. Obrigado você, obrigada. Rita. Muito Nós obrigada. que agradecemos, Rita. Muito obrigada pelo convite e a gente está sempre à disposição na luta pelos fissurados. Vamos lá. E como é que acha vocês? Eu vou colocar aqui, @, Amor de fissura. e ponto. Venha cá. E para chegar uma gestante até vocês, como é que é essa indicação? Chegou até a mim, estou grávida, Rita. E aí eu vou lá, falo com uma de vocês e aí vocês avaliam. É isso? Não, Isso a gente mesmo. aceita todo mundo. Pronto. Não avaliação, não. A gente só procura fazer o primeiro acolhimento, né? Que é a triagem. Conhecer a família, ver se a família está precisando de alguma coisa, de alguma direção. Daí por isso que a gente faz isso. Uma triagenzinha, saber em que momento colocar. Gestante fica no grupo da gestante. Isso. As mães ali, né, já estão avançadas ali na questão do tratamento, vão para outro grupo. Maravilha, meninas, vocês são demais. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau. Até um próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Cheiro para vocês. Tchau, tchau. Tchau.